Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Ô, louco, Ricardo, mais cedo? Pois é, gente, 8h14, né? É que a Santa Missa terminou um pouquinho antes. Aí a gente, já sapeca notícia, informação e prestação de serviço um pouquinho mais cedo também, né? É seu Evangelizar Informa, o seu programa de muita notícia com a carinha que o telespectador da TV Evangelizar gosta. É ou não é? Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos no Brasil inteiro do nosso sinal via parabólica e mais de 1.300 cidades que recebem o nosso sinal HD. E cada vez aumentando mais. Eu preciso atualizar esse número, tá mais de 1.300, fácil. Mas é o seguinte, lá no Facebook a gente vai interagindo. E aí você vai participando, você vai mandando o seu recado e vai me falando como é que tá esta segunda-feira de meu Deus aí na sua cidade. Tá bom? Então vamos falar o que vai ser notícia? O que vai ser destaque no programa de hoje? Aqui, ó, as manchetes do programa de hoje. Taca-lhe pau! O fim da greve no INSS. Como fica o atendimento depois de quase 2 meses de paralisação? A marcha para Jesus em Curitiba. Só sente a glória de Deus sobre nossas vidas por estarmos vivos, né? Perdemos tanta gente nessa pandemia. Nesta semana tem. Quarta-feira o INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. E ainda, a expectativa para o índice de reajuste dos planos de saúde. O Evangelizar Informa desta segunda-feira, 23 de maio, já está no ar. E uma segunda-feira gostosa, né, gente? Acredito eu que no Brasil inteiro a temperatura deu uma atenuada, não estava aquele frio, não está hoje aquele frio que estava na semana passada, né? Agora, por exemplo, aqui em Curitiba, os termômetros na marca dos 11 graus, levando em consideração quinta-feira, que nós estamos marcando 4 graus. Tá uma delícia, tá gostoso. Então vamos para a previsão para essa segunda-feira no Brasil todo. Agora, agência Clima Tempo no ar. Taca-lhe pau! A semana começa com tempo firme em grande parte do Brasil, mas o destaque ainda são as madrugadas e manhãs mais frias na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. A umidade do ar pode ficar abaixo de 30% na maior parte do interior do centro-oeste, interior de Minas, São Paulo e também grande parte do interior da Bahia. Em Palmas, o amanhecer ainda pode começar com temperaturas mais baixas, mas o calor volta a ser destaque a partir da tarde. Ainda tem previsão de chuva forte desde o litoral do Rio Grande do Norte até a capital Salvador, e não se descarta o risco para temporais. Chove em forma de temporais também em Belém e na capital Macapá, mas em Manaus o sol ainda prevalece ao longo do dia e a chuva se concentra entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas. O amanhecer ainda pode começar com nevoeiro em áreas do estado do Rio Grande do Sul. A sensação ainda vai ser de frio ao longo do dia, mas as máximas já voltam a subir. Tem previsão para pancadas isoladas no interior do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, mas sem grandes alertas para esta segunda-feira. A máxima chega aos 27 graus no Rio de Janeiro, mas não passa ainda de 22 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá, calor de 32 graus. Voltou com tudo o solzão nessa segunda-feira lá para os lados do Mato Grosso. Então vamos para lá, gente, mostrar para vocês como é que está o amanhecer num outro ponto ali do estado. Nossa, Ricardo, que cidade é essa? Que imagem é essa? Bonita, né, gente? Parece, pelo menos nesse ângulo, uma cidade plana, tranquilo. O nome dessa cidade se chama Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, onde a temperatura agora está lá na marca dos 18 graus. Bonita essa imagem, né? Bonita mesmo. Pontes e Lacerda, estava dando uma checada aqui agora. Esse nome é homenagem a dois portugueses que estavam ali para conhecer essa região, conhecer, colocar no papel, colocar no mapa do Brasil o que era exatamente esse interior, esse sertão do Brasil, no Mato Grosso. E aí, em homenagem a esses dois portugueses que primeiro lá chegaram, batizaram essa cidade. Um sobrenome de Pontes e outro de Lacerda. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma viagem por esse nosso Brasilzão para mostrar esse nosso amanhecer na segunda-feira. Combinado? Fazer o seguinte agora, nós vamos falar do fim da greve do INSS, que eu pensei que a gente não fosse dessa história nunca mais. Eu achei até que as pessoas tinham até esquecido desse tipo de movimento, né? Claro, a não ser aquela pessoa que estava dependente do atendimento do INSS, não é verdade? A Cláudia está com a gente, tem as informações. Cláudia, 2 meses? 2 meses de paralisação, foi isso? Bom dia.
Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. É isso, 52 dias, quase 2 meses, e finalmente deve terminar hoje a greve dos peritos médicos do INSS. A associação da categoria anunciou na sexta-feira que o governo federal aceitou as reivindicações, entre elas melhores condições de trabalho e a principal, que era de reajuste salarial para compensar a inflação dos últimos 5 anos. Ficou estabelecido que, se o aumento dos servidores federais for linear para todo o funcionalismo, os peritos receberão o mesmo índice. E caso o governo federal decida dar aumentos diferenciados para uma ou outra categoria, o reajuste dos peritos será de 19,99%. Outra exigência aceita pelo governo, segundo os peritos, é a devolução integral e imediata dos valores descontados do servidor grevista. A compensação dos dias não trabalhados será feita de modo presencial ou remoto, de acordo com a opção do próprio servidor, em um período de 8 meses. Os peritos médicos do INSS ficaram, como você disse, 52 dias em greve, e nesse intervalo, mais de 320 mil exames periciais foram remarcados. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 1 milhão de segurados estão na fila para realizar esse tipo de procedimento. Mas no acordo, o Ministério se comprometeu a garantir a realização de, no máximo, 12 atendimentos presenciais por dia a cada perito. A perícia médica é obrigatória para a concessão de vários benefícios, entre eles a concessão de auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, como era chamada, e ainda o benefício de prestação continuada, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. É sempre bom lembrar que os agendamentos para a realização de perícias podem ser feitos pelo telefone 135, pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, que é gratuito e pode ser baixado no celular, Vilches. E vou ficar na expectativa aqui, Cláudia, até a participação do pessoal de casa para nos ajudar. Porque nós sempre falávamos aqui, né, Cláudia? Quem estava com a perícia marcada e essa perícia ela foi desmarcada em função da paralisação, que o próprio INSS iria se encarregar de uma nova data, desde que o beneficiado fizesse esse tipo de agendamento novamente lá no próprio aplicativo. Agora eu quero ver como é que vai ser feita essa agenda, porque você tem que conciliar todo aquele novo atendimento diário com aquelas pessoas que deixaram de ser atendidas nos últimos 2 meses. É isso que vai fazer assim, um nó na cabeça das pessoas, né, Cláudia? Pois é, como você disse, a orientação era para as pessoas que tinham agendamento, perícia marcada nesse período de greve, que elas comparecessem, porque caso elas não fizessem isso, infelizmente elas vão lá para o fim da fila, Vilches? Aí, com essa retomada do trabalho dos servidores, vai demorar mais ainda, Eles têm 8 meses para compensar os dias não trabalhados, mas a gente sabe que isso é um cálculo, Vamos ver como acontece na prática. Como você disse, esperar aí a participação dos nossos telespectadores para ver o que está acontecendo. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. E a gente tem muita participação, telespectadores das cidades menores. E vocês viram a notícia que a Cláudia deu, Não vai aumentar aquela margem de atendimento. Ficou acertado para a volta ao trabalho desses médicos que eles vão manter aquele nível de atendimento, um número de 12 atendimentos por dia. Aí eu fico pensando naquele postinho do INSS que só tem um médico perito. E é normal acontecer, hein? Cidade média, inclusive. Um médico apenas. Você tem 50, 60, 100 pessoas na fila, 12 só vão ser atendidas. É esse gargalo aí que não tá batendo, gente? Fazer o seguinte agora, vamos fazer um lembrete importante. E, aliás, bacana, uma boa notícia que a gente tem. Quarta-feira agora, hein, gente? Quarta-feira tem, hein? Nossa, Ricardo, do que você tá falando? Não tá lembrado? Então a gente vai lembrar para vocês agora, gente. É a antecipação, a segunda parcela do 13º para os beneficiados do INSS. A Andressa tá com a gente, tem as informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E depois de amanhã tem din-din. Quarta-feira o INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. A antecipação do benefício é uma forma de ajudar na recuperação econômica do país. A primeira parcela foi depositada mês passado. Agora o valor é um pouco menor por causa da cobrança de impostos, INSS, imposto de renda. Tudo isso vem descontado nessa segunda parcela.
Se você quer se antecipar e saber quanto de fato tem a receber, a consulta já está liberada. Basta acessar o aplicativo Meu INSS. Outra opção é o telefone. Ligue para o 135, informe seu CPF ou outros dados já cadastrados e saiba quanto tem a receber agora. Esse atendimento tem horário, vai das 7 da manhã até as 10 da noite. Na quarta tem o depósito, aquele beneficiário que recebe até um salário mínimo. Quem tem mais de um salário para receber, o calendário de pagamento começa mais tarde, no dia 1º de junho. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. Informação importante para esta semana. A segunda parcela da antecipação do 13º do INSS. E nesta semana também, gente, a gente está na expectativa de uma definição sobre o anúncio do reajuste no valor dos planos de saúde. Essa semana a gente vai saber. Já eu vou chamar esse assunto. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem está nos prestigiando lá no Facebook. Tem um monte de gente, quer ver, A Maria Helena está com a gente aqui, a Dona Ivete, a Emidelena, falei certo? De Noé, em Minas Gerais? Emidelena. Bom dia, obrigado pelo teu recadinho, Emidelena. Também a Dona Genilda, lá de Duque de Caxias, a Cidinha, que está com a gente também lá de Maringá, a Sandra Aparecida de Barueri, curtindo 11 graus também, a Maria Carvalho, também a Raquel Gaspar, que está onde hoje? A Raquel trabalha lá na Bomboniere São Sebastião, em Fortaleza. Hoje está um dia maravilhoso, com sol por aqui. E é aniversário da minha mãe, fiel telespectadora da TV Evangelizar, Dona Alzira. Beijão, Dona Alzira. Feliz aniversário para a senhora, saúde, Deus abençoe sempre. A mamãe da Raquel, que está nos acompanhando também. Também, quem mais aqui? A Dona Fátima Duarte. Também está com a gente curtindo um solzinho e ventania ontem em Fortaleza. A Eunides e também a Marli Peters. Bom dia para todos vocês. Estou de olho aqui nos recadinhos, tá bom, gente? Então é o seguinte, vamos falar da expectativa, então, de sabermos todos qual vai ser o índice de reajuste do plano de saúde? Vai ter reajuste, Ricardo? Isso é a única certeza que nós temos, que vai ter aumento de preço. Agora, quanto? Bom, acompanhe aí. A Agência Nacional de Saúde já enviou para o Ministério da Economia o cálculo para reajuste de valores dos planos privados de operadoras. A expectativa é que nesta semana seja divulgado o índice de reajuste dos planos de saúde de todo o Brasil. Esse valor ainda não foi tornado público, pois depende de uma avaliação final do próprio governo. Mas as associações de empresas de plano de saúde prevêem uma paulada. Esse índice deve ficar entre 16% e 20%. As empresas argumentam que tudo ficou mais caro, dos medicamentos aos custos de internação de um paciente. Argumentam também que no ano passado não houve reajuste, pelo contrário. Em alguns casos, foram obrigadas a baixar o preço da mensalidade. A se confirmar esses valores, será o maior já feito desde que a ANS começou a regular o setor. Então, a expectativa, sempre é bom falar, né? Há uma previsão para que esta semana todos nós aí saibamos exatamente de quanto vai ser esse reajuste. Estamos de olho e assim que for informado oficialmente, aí a gente vem aqui e noticia para vocês. Combinado? Agora é o seguinte, nós vamos falar de um evento que aconteceu no sábado aqui em Curitiba, um evento das igrejas evangélicas chamado Marcha para Jesus, que você de casa conhece, né? Normalmente ele acontecia naquele feriado de Corpus Christi, onde nós católicos também celebrávamos uma data especial para nós, mas dessa vez essa data ela foi fatiada. Já tem uma prevista, aconteceu em Curitiba, vai acontecer em Cuiabá, vai acontecer em Manaus também, e nesse fim de semana foi aqui em Curitiba e contou com a presença também do presidente Bolsonaro. Acompanhe. Um dia para celebrar a vida e agradecer. Com essa intenção, a Marcha para Jesus voltou a ser realizada em Curitiba após 2 anos de pausa por conta da pandemia. Com o tema A Alegria do Senhor é a Nossa Força, a 28ª edição do evento reuniu milhares de pessoas na capital paranaense. Estamos aqui muito felizes, com a expectativa superadas, depois de 2 anos, voltando com a Marcha para Jesus. É um grande prazer, a igreja celebra, a cidade, o estado, a nação celebra essa volta com tudo e acreditamos ser um novo tempo. É isso que a gente tem orado e clamado para que seja verdadeiramente um novo tempo sobre nossas vidas.
paz. O tema é a alegria do Senhor, a nossa força, é o tema de Neemias, é a volta com tudo do povo de Deus, é a volta da alegria de verdadeira. Nós viemos castigados nesses 2 anos e agora é um tempo de viver essa alegria verdadeira, que é celebrar a vida, que é a vida em Jesus. A Marcha para Jesus também contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, que acompanhou o ato em cima do caminhão. No meio do percurso, ele discursou para os fiéis. Essa marcha é uma prova de gratidão, de respeito e de louvor ao nosso Deus. A nossa fé é inabalável. A marcha percorreu aproximadamente 3,5 km e veio até a Praça Nossa Senhora de Salete, no bairro Centro Cívico. Foi aqui que os fiéis se reuniram para a segunda parte do evento. Foi muito bom poder marchar, poder dizer que Jesus é o nosso Salvador, profetizar sobre a cidade de Curitiba não tem preço. Só sente a glória de Deus sobre nossas vidas por estarmos vivos, né? Perdemos tanta gente nessa pandemia que foi triste para muitas famílias. E eu acho que hoje é para dar honra e glória a Jesus mesmo, não tenho o que falar. A alegria do Senhor é a nossa força! Então é o seguinte, gente, a gente vai fazer um intervalo comercial agora bem rapidinho e na volta nós vamos falar de uma pesquisa com base em dados oficiais do IBGE, que mostra o seguinte, gente, cada vez menos brasileiros estão empregados naquelas condições em que os direitos trabalhistas são assegurados. Sabe aquele emprego com carteira assinada? Carteira assinada? Então, gente, tá raro. E a gente explica isso para vocês depois do intervalo comercial. Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 33 minutos para fazer um convite para vocês. Vamos para a praia, gente? Só que é São Paulo, né? Guarujá. Aí vai estar um pouquinho frio. Qual que é a temperatura lá nesse momento? Tá lá? Não! O que, hein, Dutão? Com esse solzinho aparecendo aí já dá para fazer aquela caminhadinha gostosa na beira-mar, hein? Molhar ali o pezinho, o pé na areia, dar aquela caminhada gostosa, voltar para casa e fazer os afazeres. Ai, cara, que delícia, né? Eu sou daqueles que eu curto praia, independentemente da temperatura, para esse momento, de manhã no final da tarde, quando já não tem mais sol, daquela caminhadinha na beira-mar. É bom, né? Nossa Senhora, nem fale. Mas já a gente mata a conversa. Tô esperando seu recadinho lá no Facebook pra gente conversar, tá bom? Vamos de notícia e informação? Vamos! Vamos falar dessa pesquisa que eu mencionei para vocês antes do intervalo comercial? Vamos! Essa é uma pesquisa com base em estudos do IBGE que mostra o seguinte: cada vez mais brasileiros trabalhadores estão tendo menos oportunidades de ter aqueles empregos com carteira assinada. Isso é ruim, Ricardo? Particularmente é péssimo. Menos direitos trabalhistas, férias remuneradas, 13º, garantia, por exemplo, de um auxílio-doença, tudo isso. Bom, vamos trazer essas informações para a gente, depois a gente debate esse assunto, tá bom? Lá no Facebook também, com a Elu que está com a gente e tem as informações. Bom dia, Elu! Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. O brasileiro sabe que não está fácil arrumar emprego nesses tempos de crise econômica. Mais difícil ainda está achar um emprego com carteira assinada. Os dados fazem parte da pesquisa feita pelo IBGE e que estão sendo divulgados nesta semana. Esses números dizem respeito à realidade do país ainda no primeiro trimestre desse ano. Segundo a pesquisa, 38% dos brasileiros que declararam estar trabalhando têm emprego com carteira assinada. Isso quer dizer férias remuneradas, fundo de garantia, 13º salário e assistência do INSS. Esse número é considerado o menor desde 2014, quando o IBGE começou a fazer a pesquisa. Naquela época, os funcionários com carteira assinada eram 43%. Ainda levando em consideração os últimos 8 anos, o IBGE apontou os números absolutos dessas comparações. De lá para cá, 2.800.000 brasileiros deixaram de ter carteira assinada. Mas o número de trabalhadores sem carteira aumentou mais. São aqueles que hoje trabalham como MEIs, PJ ou trabalham por conta própria. Esses já são 6.300.000 brasileiros. Vilches, voltamos com você. Valeu, Elu, obrigado pelas informações. E esse é um fenômeno brasileiro, né? Eu lembro quando o governo criou o MEI, que é o microempreendedor individual, uma baita de uma intenção bacana.
Qual que era essa intenção? Era tornar aquela pessoa, por exemplo, o cabeleireiro, que trabalhava por conta, mas queria, por exemplo, uma garantia, por exemplo, uma aposentadoria do INSS. Foi criado o MEI, ele poderia recolher para o governo para ter esse direito no futuro, quando pudesse planejar o próprio ali a aposentadoria. Boa iniciativa, né? Boa. Só que daí o que aconteceu? O jeitinho brasileiro. As grandes empresas viram que era vantagem fazer o quê? Trocar de contrato. Ao invés de pagar direitos trabalhistas com carteira assinada, como FGTS, 13º e férias, fizeram o quê? Trocaram a carteira assinada pelo MEI. É mais barato para o empregador e não é tanto mais barato para quem emprega, para quem dá o emprego, e não tão vantajoso ali para o trabalhador que perde direitos trabalhistas, né? Esse é o resultado que a gente está vendo aqui. Triste para o trabalhador, né? Mas vamos ver, quem sabe ali no Facebook você manda seu recado e me ajude a entender um pouco melhor, porque de repente tem um lado bom também para quem está dando trabalho. Eu estou vendo o lado do empregador, do trabalhador, mas eu queria ver o outro lado também, tá bom? Deixa eu dar uma dica aqui importante para você que está em casa, está fazendo sua programação de meio de ano. Anota aí, ó. Venha junto com a TV Evangelizária Peregrina Brasil, o padre Rogério de Melo Landri e o diácono Luizinho da Missão Paz e o Domini conhecer as grandes basílicas europeias. Sabe onde, gente? Itália e França. 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura desses dois países. Na lista, tem aí da Torre Eiffel a Paris? Tem Roma também, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, Dom Giovanni Rotondo, que é a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. Também a cidade de Lanciano, onde está o milagre eucarístico, Assis, que é terra de São Francisco e Santa Clara, e também Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Também na lista de passeios ali, gente, Pádua, onde está Santo Antônio, e também Veneza, para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista São Marcos. Depois também tem Paris, visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrinar Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho, é a nossa missão. Ô Ricardo, quando que sai? Opa, então já tá no, aqui ó, tá na tela aqui ó, sapeca aí, anota, tô segurando nas pontas aqui para você pegar o telefone e dar uma foto aí para pegar certinho esse número para contato. A saída é no dia 27 de julho, tá? E o telefone para contato é o DDD de 11, lá de São Paulo, e o número 2942-8332. Repito, 2942-8332. E lá no site também da Peregrina Brasil, tá, gente? Você tem mais informações e mais detalhes. É peregrinabrasil.com.br. Tá falado? Tá falado então. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil com Informa na Cidade? Tá legal, hein? Taca-lhe pau! E o Fuquinha deu chabu. E logo na hora de levar a noiva para a igreja. Ainda bem que o casamento tinha bastante padrinho e eles se dispuseram a empurrar o podrinho. O Fuquinha é o mesmo que já tinha feito feiura no Natal passado, deixando o Papai Noel na mão. Mas acha que o dono vê defeito? Nada! O Fuquinha é a coisa mais linda do mundo para ele. Olha o tamanho do buraco aberto numa calçada da cidade do Rio de Janeiro. E justamente na rua Cosme Velho, a que dá acesso ao Cristo Redentor. A prefeitura não soube informar o que provocou a erosão do calçamento. E também não deu prazo para uma solução, não. Tá vendo esse monte de documento? Tudo falso. E apreendido pela polícia com um homem de 60 anos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O malandrão enganava o INSS e recebia de uma vez só 60 pagamentos de benefícios em nome de pessoas que já morreram. Agora tá preso. A greve dos peritos médicos do INSS afetou até o caso de Adélio Bispo, o criminoso que deu uma facada no então candidato Jair Bolsonaro, lá em setembro de 2018, em Juiz de Fora. Ele foi diagnosticado com um transtorno delirante e passa por tratamento ao invés de estar preso.
O Ricardo quer dizer então que o Adélio corre risco de ser solto? Não, gente, não. É que é o seguinte, a nossa legislação prevê isso. Todo aquele preso acusado por algum crime, condenado por algum crime que tenha esse efeito e tem um atenuante, o fato de uma doença mental, tem direito à revisão desses exames a cada 3 meses, que é o caso do Adélio. Se atrasar, Ricardo, o que acontece? Não muda nada na pena dele. Vai atrasar esse exame. E ele ficaria nessa condição dele ali, aguardando o exame. Como a greve acabou e já nós noticiamos no primeiro bloco isso, vamos aguardar ali qual vai ser a agenda para fazer o exame de sanidade mental nesse Adélio, que foi o homem que esfaqueou o presidente Bolsonaro, então candidato, lá em 2017, né? 2017, Juiz de Fora. Gente do céu, como passou o tempo, né? Me lembro exatamente como se fosse ontem essa situação que eu estava fazendo, como é que veio esse noticiário e tudo mais. Mas enfim, vamos de notícia e informação? Vamos. Deixa eu trazer aqui a Patrícia para nos dar informações sobre uma curiosidade a respeito da frota de carros aqui no Brasil. Você sabia que houve um período aqui no Brasil onde os carros eram considerados mais novos, com até 5 anos rodando? Esses carros eram a maioria. Só que agora, por algum motivo que a Patrícia vai nos explicar, mudou. Agora a frota do Brasil, a frota de carros está um pouco mais velhinha, tem mais podrinhos nas estradas e nas cidades. Patrícia, bom dia. Oi, Vilches, bom dia a todos. A frota de carros das cidades brasileiras está mais envelhecida do que em anos anteriores. A associação que representa fabricantes de peças apresentou os dados. Hoje, os carros entre 6 e 15 anos de fabricação são a maioria. 57% da frota brasileira está nessa faixa. Em 2012, a maioria era de carros considerados novos. Naquele tempo, 43% tinham menos de 5 anos de fabricação. A explicação da indústria está na pandemia, que forçou a correção do preço de automóveis novos e, consequentemente, aumentou também o preço dos carros usados. Com o carro zero ou seminovo mais caro, menos gente se aventurou em trocar de automóvel. Tanto que o percentual de carros considerados velhos rodando pelas cidades aumentou. Era de 12% e saltou para 18% aqueles com mais de 16 anos de fabricação. O governo já mostrou preocupação com o tema. Em abril foi criado um programa de renovação de frota de caminhões. Uma linha de crédito foi apresentada para aqueles que têm caminhão com mais de 15 anos de uso. Para o governo, o carro ou caminhão antigo é sinônimo de poluição das cidades e risco maior de acidentes nas estradas. Mas, por enquanto, esse programa está restrito a donos de caminhão. Uma ampliação desse programa seria bem-vinda, não é mesmo, Vilches? Eu volto com você. Pô, nem fale, mas é importante pelo menos essa força para os caminhoneiros, né? Fazer o seguinte, agora informação importante aí para você que é descendente de português e de repente está naquela angústia por uma informação atrás de, por exemplo, da cidadania portuguesa. Pois é, as regras que nós já anunciamos aqui, que iam acontecer mudanças por lá, né? Já foram colocadas em prática e já estão valendo a partir de hoje, segunda-feira. Quer ver? Acompanhe. Já está em vigor a nova regra para obter cidadania portuguesa. Entre as mudanças estão aquelas que criam maiores facilidades para esse reconhecimento. Agora, até bisnetos de portugueses podem ser considerados cidadãos de Portugal, desde que algum antepassado, avô, pai ou tio, tenha a cidadania portuguesa. Até então, essa regra era limitada aos netos. Para os casados com portugueses, tem nova regra também. A cidadania pode ser obtida após o casamento ou união estável de pelo menos 3 anos. Há ainda outra nova possibilidade, do casal ter um filho nascido em Portugal. Aí, o reconhecimento do pai ou da mãe também pode ser feito. Até a mudança da regra, mesmo uma criança nascida em Portugal poderia ter a nacionalidade barrada pela Justiça. Pois é, né? Nós estamos noticiando essas mudanças nessas regras de imigração. Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, inclusive a rígida Alemanha, também fez algumas alterações ali para aliviar, por exemplo, esse reconhecimento, né? É uma necessidade que esses países antigos, mais velhos têm, né? A população vai envelhecendo, eles precisam de mão de obra para continuar a economia, para continuar ali o país a andar. Por isso que eles estão atenuando e revendo algumas regras antiquíssimas. Eu lembro que nós noticiamos aqui as regras na Alemanha. Eram de antes até da Segunda Guerra Mundial e que foram alteradas. Então, gente, se vocês estão atrás de uma
expectativa como essa, corra atrás, que tem bastante mudança. 4 que nós já informamos aqui. Fazer o seguinte agora, fazer um intervalo comercial bem rapidinho. E na volta nós vamos trazer uma boa notícia relacionada a um acervo histórico da nossa história brasileira. Mas isso eu te conto detalhes depois do intervalo comercial. Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta, faltando 11 minutinhos para as 9 horas da manhã e para mostrar para vocês um amanhecer bonito, hein? Céu azul, com nuvem, sol forte, temperatura de 25 graus lá no interior do Ceará. Barbalha é o município que nós estamos mostrando nessa imagem bonita aqui. E, gente, a respeito de Barbalha, que é uma cidade importante do estado do Ceará, em função da cultura da cana-de-açúcar, desde os tempos lá de Brasil Colônia, produção de muita... Como é que é o nome daquele docinho? Ai, já fugiu o nome. Rapadura, produção de rapadura lá no Ceará. Uma informação que nós temos a respeito disso aqui, que existe um bem cultural e material dessa cidade muito importante lá para o povo do Ceará. É o hábito que as católicas têm de lá mais antigas, de aquele hábito de ir até um velório, mesmo que não conheça a pessoa, e nesse velório ficar lá rezando e chorando por essa pessoa. Essa é uma curiosidade, é um bem imaterial, um bem cultural dessa cidade, que é hábito ainda hoje por lá. Viu, Duto? Não importa quem seja o falecido. Essas pessoas vão até lá dar essa assistência a essas pessoas. E o hábito é ficar chorando e rezando sempre. A gente ouve falar aqui no sul, que é o nome de carpideira, a gente fala isso? É carpideira, mas lá tem um outro nome. Aí o pessoal do Ceará daqui a pouquinho já participa e já me fala aí, tá bom? Vamos com uma informação importante agora, gente. Um hábito que retomou aqui em Curitiba, eu acho que na sua cidade também, com a pandemia dando uma atenuada. Eu estou falando, por exemplo, daquele hábito que muitas pessoas têm de fazer visitas a asilos durante os fins de semana. E com essas regras sanitárias sendo afrouxadas, esse tipo de visita voltou a acontecer e um hábito também bastante comum aqui voltou a acontecer também, que era aquela possibilidade de proporcionar momentos de alegria e descontração em cafés da manhã proporcionados aqui em Curitiba. Acompanhe. Os abraços são de felicidade. Felicidade em rever quem as deixam feliz. Depois de tanto tempo longe, o reencontro, com direito à música. Eu sei que Deus foi que mudou meu coração. E presentes. Os encontros aconteciam uma vez por mês. Com a pandemia da Covid-19 foram cancelados. Nesse meio tempo, algumas senhoras da casa de repouso infelizmente se foram. Dona Júlia tem 98 anos, está por aqui há 4 anos. E não esconde em dizer que gosta muito do padre Reginaldo Manzotti. Com o presente na mão, ela se sente realizada. Gosto como pessoa, como bom filho, como tudo. Ali no Guadalupe eu ia muito, fui muito tempo. Depois que eu fui morar mais longe, mas sempre continuei indo. Depois de 2 anos, por conta da pandemia, as voluntárias do setor de ação social da obra Evangelizar retornaram com as visitas aqui na casa de repouso Vovó Joana. E já de começo, um café pra lá de reforçado. Sandra é uma das voluntárias da obra Evangelizar. Longe das senhoras, se sentia vazia, sensação que foi preenchida com a retomada das visitas. É uma sensação assim de preenchimento do coração da gente, e a gente sabe que elas precisam disso, né? Então não tem como descrever a nossa emoção de estar aqui novamente. Uma tarde animada, que há tempo não acontecia. Jorceli é a fundadora do Lar Vovó Joana e também estava com saudade de ver a casa cheia e alegre. Eu tô feliz, né? A senhora quer que dure quanto tempo? Toda a eternidade. Recapitular aqui para vocês, eu estava mencionando agora há pouco, quando nós mostramos essa imagem aqui de Barbalha, eu falei para vocês de um hábito, uma cultura que tem lá nessa cidade do interior do Ceará, né? Eu achei aqui, ela se chama Incelenças. O que é incelença, Ricardo? É o seguinte, é uma tradição mantida por mulheres e também grupo de religiosos católicos de entoar canções com melodias tristes à cabeceira dos mortos. É um ritual indispensável para uma boa morte.
Assim acreditam esses grupos de religiosos que vêm passando de geração para geração por meio de narrativas orais esses ensinamentos. É o tal do bem imaterial que tem lá em Barbalha, no interior do Ceará. Bacana essa história, né, gente? Tá pensando o quê? Aqui é notícia, informação e muita cultura a respeito do nosso país. Importantíssimo falarmos de nós brasileiros, né? Quer mais uma? Mais uma, então. Quando nós noticiávamos, por exemplo, aquelas tragédias que estavam acontecendo lá na Baixada Fluminense, por causa das chuvas, aquelas mortes que aconteceram lá em Petrópolis, nós noticiávamos aqui também uma outra perda. Uma perda cultural do Brasil. Afinal de contas, muitos pontos históricos da época do Brasil Império foram afetados ali por causa dessas enchentes, não é verdade? E falávamos de museus, falávamos dos acervos da nossa história. Pois agora vem a boa notícia. Afinal de contas, pesquisadores informavam que boa parte do acervo que estava dando conta perdido foi recuperado. Acompanhe. Este é um dos documentos históricos recuperados pelos restauradores. É um mapa da época do Brasil Colônia, lá de 1757, que mostra o movimento de tropas portuguesas e espanholas durante as guerras travadas com os índios guaranis. Esse tipo de documento era tido como perdido nas enchentes provocadas pelas chuvas de fevereiro em Petrópolis. A tragédia deixou 232 pessoas mortas. Casas e construções históricas foram levadas por deslizamentos. O acervo recuperado estava na Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, que é considerada uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, com acervo de 150 mil documentos. Além do mapa, os restauradores também encontraram uma coleção de documentos que registraram outras disputas. Uma delas, a luta entre Portugal e Inglaterra pela Guiana. Outro mapa salvo é do continente europeu, escrito todo em alemão. Todo esse acervo pertencia ao Barão de Rio Branco, diplomata brasileiro que tinha casa em Petrópolis. Mas isso ainda é uma hipótese. A prefeitura informou que ainda são necessárias investigações para desvendar a origem desse material. Sabe o que me dói quando eu vejo esse tipo de notícia? É o seguinte, na escola eu não aprendi, acredito que ninguém aqui tenha aprendido, por exemplo, sobre essas batalhas que aconteceram entre o Império Espanhol, o Império Português, contra os índios brasileiros, os índios nativos aqui do Brasil, como é o caso que nós noticiamos agora. Agora, se perguntarem pra gente sobre os pele vermelha lá dos Estados Unidos, que a gente vê em filme, aí a gente vai saber um pouquinho mais, né? Uma pena a gente saber tão pouco da nossa história. Por isso que a gente tem esse papel também de resgatar um pouquinho nessa. Essa é a nossa missão. E você tem essa missão com a gente também, de sempre chegar lá, dar uma sugestão e falar: Ricardo, eu gostaria que você falasse de tal coisa também. Daí a gente vai atrás para dar esse tipo de notícia. Por falar nisso, hoje tem programa novo aqui na nossa programação, que eu acho que vocês vão gostar. Então preste atenção para já anotar na agenda. Hoje, 9 horas da noite, tem programa Mulheres do Nosso Tempo. Acompanhe aí. Bom dia, Vilches, bom dia a todos, uma excelente semana para todos nós e eu convido vocês a assistirem hoje o terceiro episódio do programa Mulheres do Nosso Tempo. Vamos conhecer a partir das 9 da noite a doutora Marcela Almeida. Ela é médica e professora na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E tem uma história fantástica para nos contar, né? Vamos dividir o programa em 2 blocos. No primeiro bloco, a doutora Marcela, que é psiquiatra, vai falar da especialidade dela, que é a saúde mental da mulher. Vai falar, por exemplo, sobre a depressão pós-parto. Muita gente fica cobrando a mulher de que ela precisa ser feliz porque ela acabou de ter filhos. E muitas vezes não é bem assim. A doutora Marcela fala muito bem sobre isso. E no segundo bloco, vamos conhecer essa cearense, a Marcela, que é mãe de 3 filhos, que é uma médica respeitada nos Estados Unidos, que também é atleta. Ela participou da Maratona de Chicago, inclusive durante a corrida salvou a vida de uma pessoa. É muito interessante e eu convido a todos então a assistirem com a gente o programa Mulheres do Nosso Tempo, hoje a partir das 9 da noite, aqui na TV Evangelizar. Então faz o seguinte, já põe ali seu telefone para despertar, porque 9 horas
tem essa novidade aqui pra gente, tá bom? Deixa eu dar pra encerrar o programa, deixa eu conversar com a Edith, mandar um bom dia pra ela, que ela tá mandando um cafezinho pra mim. Ah, Edith! A Regiane tá com a gente também, falando de Juiz de Fora, que tá um friozinho bom pra fazer caminhada. É gostoso, né? Boa, Regiane, boa caminhada, obrigado pelo recadinho. A Maria Helena fala o seguinte, que trabalho minucioso excelente. É uma pena não saber mais a fundo da nossa história, Ricardo. Eu também acho, Maria Helena. Por isso que aos pouquinhos a gente vai contando algumas histórias que de repente ficam perdidas lá na nossa memória em função da nossa história. Mas a gente traz esse é um compromisso nosso com vocês também, tá bom? Maria Piedade está com a gente de Nova Odessa, falando que tá friozinho também. E que, como é que é? Esse frio também tá me deixando dorminhoca. Quase perco a missa, não acordo. É, tá gostoso, né, pra ficar na cama. Quem pode, pode. Beijão, Maria Piedade, obrigado pelo recadinho. A Zenilda também tá com a gente de Campinas. O Gabriel também falando que ama esse programa da TV Evangelizar. Boa, Gabriel. Obrigado pelo recado, um abraço pra você. E a Fátima Duarte também, fantástica essa matéria dos... Ai, cortou aqui, não consegui ler. Tem problema não. Linda Almeida também deu um bom dia pra gente. Obrigado, tá falando da rapadura, gostou, né? Boa. Seguinte, gente, 9 horas? 9 horas em ponto. O Evangelizar em Forma se despede de vocês, mas nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Combinado? Uma abençoada segunda-feira a todos vocês, um abençoado começo de semana para todos vocês também. Agora fique com o programa Com a Palavra e nós voltaremos amanhã. Combinado? Fui!